mas claramente de uma perspectiva. Cara, a gente não usa quase nada da nossa capacidade produtiva. Se o Brasil quisesse produzir ao máximo, a todo vapor, nossa. É que a gente é uma pecinha nesse jogo. Que agora o brasileiro tá acordando. Tá vendo o poder desses que se dizem não são. Sabe, aquilo que a gente falou por anos, era proibido, perdemos o canal, perdemos a vida, a nossa juventude, gritando essa verdade pra agora eles começarem a... Sabe? E beleza. Pelo menos é alguma coisa, né? Que acorde todo mundo, a gente quer o bem de todo, a gente quer que a palavra de Deus se cumpra. Que o judeu acorde, veja o sacrifício do Messias por eles, veja que eles estão errando por culpa do Talmud. Mais uma vez a culpa vai cair pro capeta, a culpa vai cair pros reinos de Lúcifer, pro Talmud babilônico, que vai bastar tirar o Talmud e pronto, tirou toda a sujeira, a Torá tá limpa, os judeus estão limpos. Entendeu? Mais uma vez o sacrifício foi feito no mergulho do inferno, que os salva, os recicla. Eles estão dizendo não pra isso. Pra você ver o nível, né, de mimo. Né? Um não pra salvação. Então, sobra só o quê? O vazio. Aí vem aquele inferno. Aí eles voltam pra Deus. Não por amor, mas por medo. Isso é triste. Deus merece mais. E Ele nos tem por isso. Econômica global, isso é preocupante para muitas pessoas e para quem está negociando ou tentando negociar acordos com o Zenelli no momento. Acho que entrei nisso rapidamente. Sim. O UBS, um banco de Wall Street, E aí alguém poderia dizer, mas vocês também por medo. Vocês caíram lá no inferno, foram os Sherlock Holmes, que inventaram essa magia aí, deram um jeito no abstrato, criaram esse mundo. Os judeus foram atrás, viraram os talmudistas macumbeiros por culpa de vocês. Foi culpa do Egito, foi culpa da Suméria, foi culpa da Babilônia, foi culpa da Pérsia, foi culpa da Grécia, foi culpa de Roma. Foi culpa tua, Lúcifer, que os judeus tiveram essa informação e viraram isso aí, os talmudistas. Sim, foi pago naquela cruz. O rei entregou o mundo, foi humilhado, sofreu, cuspido, odiado. É humilhado até hoje pelo seu povo, de quem ele era rei, que o matou, o jogou fora. Certo? Mas no vazio, seu brilho foi visto. Ele morreu rei de Israel, ressuscitou rei das nações no mundo inteiro. E salva Israel dia após dia até hoje. E ainda assim eles não enxergam, ainda assim eles não se rendem. Né? Agora, a gente caiu no inferno e voltou por medo da agonia? Talvez seja verdade. A maior dor do filho é isso, é esse. No único momento que ele não chamou Deus de pai, chamou de Deus, naquele vazio. Por que o Senhor me abandonou, sabe? No único momento que ele ficou sozinho no vazio, o fodão, o maior anjo, o maior demônio, Lúcifer, o poderoso. No único momento que ele ficou sozinho no vazio, já se mijou todo, se borrou todo. Ai Deus, por que você me abandonou? Ah, agora você não é... Agora... No único momento em que ele devia ser leal, no vazio, ele acusou Deus de abandono. Um erro, um momento, uma queda, na morte, no vazio, que senão não seria morte, não seria o vazio. Ali ele entendeu tudo e todos. No único ponto que temos em comum, a agonia. Onde todo mundo vai encostar para conhecer a humildade. E proteger o outro, que é ele mesmo amanhã. Nós revezamos momentos. Então sim, voltamos por medo a servi-los. Mas corremos o risco de morrer e cair lá de novo, todo dia. Por amor. Por que eu tô olhando pra lá? Essa câmera é aqui agora, o burro. Tô cego ali, olhando pra luz. Qual que é o hábito? Caralho. Então, esse é o fato. Talvez tenhamos voltado por medo, sim, daquela agonia, daquela desgraça. Né? Mas corremos mesmo tendo o carimbo da agonia extrema, é melhor ser torturado embaixo de uma ponte aqui do que presenciar o vazio. Mesmo tendo essa memória na nossa alma, até na nossa mente, com as expansões que fizemos, a gente se arrisca todo dia. E isso é por amor. Tá? Parece um esforço desperdiçado analisar cada post do Trump no Truth Social. No fim, esses bancos veem que o presidente vai recuar perto do prazo e adiar mais uma vez, com outro atraso. É por isso que não vimos os mercados financeiros fazer nada louco. Mas isso é uma aposta em ciclos, porque se as tarifas entrarem em vigor em 1º de agosto, os mercados podem cair como em abril, pois não estavam prevendo isso. Trump ameaça o Brasil com tarifa de 50%, citando o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na carta ao atual presidente, Trump chamou o julgamento de caça às bruxas e exigiu seu fim imediato. Para mais detalhes, recebemos Daniel Tannenbaum. Ele é sócio da Oliver Wyman e membro sênior do Atlantic Council. Daniel, bom dia. Bem-vindo ao nosso espaço especial. Explique essa ameaça de Trump, já que o Brasil tem superávit com o ZEWA. O que está ocorrendo?
Acho que tô tão confuso quanto você com o que tá rolando aqui. Beleza. Porque esse lance todo de tarifas desde o dia da libertação foi uma Olha declaração aqui de agora, emergência pô. nacional por causa de um Tô déficit até- eu comercial. fico olhando pra luz, E tô como vendo você nada. disse, em maio, o Brasil exportou os 3,61 bi e importou os 3,63 bi dos IWA. Então, um déficit comercial praticamente inexistente. Não sei bem qual é o problema, e isso tá na carta. O foco disso não tem nada a ver com desequilíbrio comercial. Tem a ver com a visão dele sobre o suposto maltrato do ex-presidente do Brasil. Então fica a dúvida, o que exatamente estamos tentando conseguir com isso? Pois é. Certo, certo. E mostra que Trump usa tarifas como arma política. Sim. Como meio de obter o que quer, além dos benefícios econômicos para os Israel, que ele diz ser o objetivo. Tá aí o livre mercado de vocês. O presidente também anunciou uma tarifa de 50% sobre o cobre. Isso está em tudo, dos celulares às câmeras que nos filmam. Que impacto isso poderia ter? Bem, se o objetivo é minerar e obter mais cobre nacional, e já fazemos isso no seu, pode funcionar. O que ele quer é que as empresas que nem a Taurus. Se a Taurus fabrica aqui no Brasil e vende pra lá as armas, que as armas curtas mais vendidas nos Estados Unidos são nossas, da Taurus, vai ficar 50% mais caro. Mas eles têm fábrica lá também. É só eles fazerem mais fábrica lá, a ponto de cobrir todo o mercado nacional lá, americano, produzindo dentro, e aí não tem taxa. Aí eles vão dar emprego nos Estados Unidos. Como ele tá entrando nessa briga com a China, ele quer trazer mão de obra pros Estados Unidos. Só que a mão de obra americana é muito cara, velho. Pra você fazer uma fábrica nos Estados Unidos, contratando americano pra trabalhar, você vai gastar muito mais do que no Brasil, na China. Na China, então, os caras trabalhando. Era de graça, quase. Era um absurdo. Ainda é, porque é muita gente. Mas eles estão melhorando, né? Só que com essa de trabalhar de graça, porque eles estavam passando fome, um pouquinho pra eles ir comer já era tudo, em perspectiva. E com isso eles conseguiram alcançar todas as patentes do mundo. Por fabricar barato tudo, pra todo mundo, eles sabem como fabricar tudo. Entendem? Eles têm dentro deles ali um carimbo de tudo que foi inventado. E isso é muita... Esse é o poder verdadeiro, de produzir. Só que aí falta o quê? Matéria-prima. Que nós temos. Embora eles tenham bastante também, estão descobrindo coisas, mas o Brasil é o Brasil, né? Que é uma coisa muito única, muito especial. Tem coisas que só aqui tem. E a gente mal usa, mal explora. Mas importamos 800 mil toneladas de cobre por ano do Chile, México e Canadá. Não dá para substituir tão rápido, então tudo com cobre, que é quase tudo, vai ficar mais caro. E acho que ele vai voltar atrás quando perceber o erro dessa política. Então, pelo que eu entendi nessas matérias, nem eles estão entendendo muito bem por que essa guerra tarifária com o Brasil, por que essa tarifa de 50%, é pela política, é pela economia, ninguém sabe, cara, da onde surgiu isso. Pois é, Will, bem por aí, né? O que tu fala é bonito, mas esse negócio de Lúcifer é satânico. Pra vocês verem o peso que tem o nome, né? Quer dizer, o pessoal usa o nome de Jesus pra fazer um monte de besteira. Aí não pesa, né? Agora, olha o respeito. Isso que é triste, né? Como o medo, como... respeitam mais o mal do que o bem, né? Aí, quer dizer, roubaram o nome de Deus, de Jesus, pra fazer besteira. Aí Deus, como sempre, vai no vazio. Igual ele fez com Israel. Tinha nações incríveis, gigantescas. Ele pegou a mais perdida, a mínima. Né? Então qual o nome abandonado, desprezado? Quem é o único com poder pra reciclá-lo? Como um ladrão na noite. Como o oposto do que é. A ovelha negra, o rei crucificado. É o alfa e o ômega. Então me dá o nome mais imundo que tem. Que a minha luz vai iluminar. Lúcifer, portador da luz. É o vazio trazendo a luz de volta. A mesma estrela que traz o dia, Vênus, fecha a noite. Vênus, a mesma. Parecendo duas. O violeta, parecendo o vermelho e o azul. São dois, mas é um. E dali a luz vem, dali o sol nasce. Então o arrebatamento ele vem como Vênus, pra na volta vir como o sol, que todos vêm. Isso é bíblico, isso é o que tá acontecendo. Isso pode plasmar de várias formas, sabe? E a gente deixa isso na mão de Deus. Porque é o nosso corpo. Vai ser você sofrendo ou revolucionando o seu coletivo. Vai ser cada um de vocês, cada um de nós. Vai ser o Brasil. Somos nós juntos sofrendo por isso, na pele messiânica. Perdendo e ganhando. Cara, eu continuo olhando pra ali, igual um imbecil. Acostumei, caralho, há muitos anos ali olhando pra ali. É aqui, porra. E ainda fico vesgo, que eu fico olhando pra luz ali, tô vendo nada agora, tá tudo... Né? E a gente vai passar por isso juntos. E o Congresso Online é a forma da gente conseguir ter o vínculo com o nosso corpo. De fato, sermos um corpo vivo. O povo escolher, mas o povo é burro. Né? Mas vai dar errado, convence o outro lado. Vai ter acesso, vai ter comunicação. Não vai ser rede social definindo, não. Vão ser os dois ângulos ali falando e tendo acesso um ao outro pra verdade plasmar.
Essa é a ideia do Congresso Online, não é só a votação, é uma rede social verdadeira, onde as opiniões podem ser ditas. A lei não vai te impedir de falar que o cara é aquilo, aquele é aquilo, é o que é. Você vai falar o que for. Pra gente poder chegar numa conclusão, o resto vai te refutar. Você fica falando besteira, o resto vai te ver mal. Você não vai ter como provar, o resto vai te excluir, o resto vai te deixar de canto, o resto... A consequência de falar besteira, a pessoa colhe naturalmente. Eles não proíbem porque é besteira, eles proíbem porque eles têm medo. Esse é o fato. Mas é isso. Essa tarifa para entrar em vigor dia 1º de agosto, o Brasil